surgiu essa possibilidade da fachada principal da casa, né? Que de bate-pronto eu me interessei muito por ser um patrimônio histórico de Campinas, né? É um prédio tombado, né? Um casarão antigo, tá? E esse casarão, a única coisa que eu tinha a preocupação era quais os produtos que eu poderia usar, né? E mais uma coisa era certa, né? Eu sabia muito bem o que eu queria na primeira visita que eu fiz no prédio, né? Até tem foto do prédio como estava, né? Totalmente deteriorado, né? Então isso era uma coisa muito certa, né? Quanto ao projeto, o que eu queria quanto lighting designer e quanto resultado de iluminação. Isso para mim era algo inquestionável, né? E se me perguntasse como faria, eu já tinha o desenho na minha cabeça, né? O segundo momento, né, dessa parte do projeto foi conversar com o arquiteto e com o engenheiro responsáveis pela obra, né? O engenheiro Luiz Marcelo, ele estava responsável por toda a questão de infraestrutura, de obra, de como executar, e o arquiteto Plínio, a questão da arquitetura mesmo, respeitar a arquitetura. Então, junto comigo, eu mostrei a minha proposta inicial para ele, ele de bate-pronto topou em todos os sentidos, né? Aí só veio a segunda preocupação, né? O que mostrar e como mostrar, porque até então a cor do casarão era azul e branco. Agora, iluminar azul e branco de dia é uma coisa, com a luz natural, e à noite é outra. E sabendo ainda mais que o que eu queria quanto resultado final, as luminárias que eu tinha em mãos naquele momento, eu sabia que ia atender perfeitamente, né? O legal foi quando ele chegou, né, após as pesquisas dele, junto com o pessoal responsável por tinta, eles vieram com um equipamento para medir a cor, e eles acharam, após 9 camadas de tinta retirada da fachada da casa, né, eles acharam as cores que estão aí hoje, que é o amarelo, 2 tons de amarelo, né, e um terracota, né, o que facilitou para ele, quanto à arquitetura, como definir as cores e a distribuição, e para mim ficou muito mais fácil ainda, porque terracota, amarelo claro, amarelo escuro, eu não tinha outra escolha a não ser o que eu já tinha pretendido, que era a iluminação com 3000K, né? E as luminárias que eu queria usar eram luminárias todas externas, nada embutida, inclusive para fazer um contraponto até mesmo com a própria arquitetura. Não é porque é uma arquitetura antiga, é um patrimônio que eu tenho que sair escondendo tudo. É um ponto. Segundo ponto, o patrimônio tem algumas restrições, então eu tinha que atender determinadas restrições. Eu não podia sair fazendo buraco, não podia sair fazendo fixação onde não fosse permitido, né? Então as melhores escolhas que eu tive foram usar peças externas, né? E a vantagem disso tudo é que eu trabalhei com iluminação totalmente direta, porém com facho completamente fechado, de 10 graus, 24 graus, não mais do que isso. Enquanto a gente olha para o resultado, a gente vê que cria assim um equilíbrio realmente muito grande, né? Outro aspecto foi a questão da arquitetura, né? Que, como eu acho que até pelo lado de eu ser arquiteto, eu vejo a arquitetura de uma forma que ela conversa comigo, né? E eu enxergo ela de uma maneira que eu tenho que respeitar o que está sendo visto e não mostrar o que eu quero ver, né? Então, nesse aspecto me lembra um comentário do professor Paulo Scarazzato, né? Que ele falou o seguinte: não adianta nada a gente ter técnica, ter produto, saber calcular, ter software, se a gente não puder usar da nossa sensibilidade para fazer uma iluminação. Ele disse essa frase, esse comentário, mais ou menos uns 30 dias antes de eu ser chamado para fazer a Campinas Décor. E quando me chamaram, que eu me deparei com essa situação, eu falei, opa, tem alguma coisa que realmente eu tenho que levar em conta aí, né? E eu achei que isso foi o grande estopim desse projeto. E quando eu me vi desenhando
as soluções, né? E quando eu falo desenhando, é desenhando à mão livre mesmo, onde eu peguei, fiz a foto da fachada, mandei imprimir, papel vegetal por cima e desenhando as soluções que eu queria, na posição que eu queria, com os efeitos que eu queria, e de repente eu me vi um dia 10 horas, 10h30 da noite, eu com o engenheiro da obra, fazendo medição com as luminárias e vendo os pontos se estavam corretos dentro do princípio que eu tinha almejado inicialmente e que era só uma imagem mental, porque até então eu não tinha feito absolutamente nada, nem em cálculo, nem em software, simplesmente era uma coisa que eu olhava, eu via o que eu queria, mas não tinha desenhado. Quando a partir do momento que eu desenhei, que eu comecei a observar esses resultados e o que eu vim à noite fazer os testes finais, porque as luminárias já estavam com a gente, aí eu falei, mais um ponto positivo no fato de conhecer o produto e saber exatamente o resultado que a gente quer, né? Que a consequência foi usar produtos de alto poder de fluxo luminoso. É óbvio que eu não peguei o mais forte, porque não tinha necessidade, eu tenho uma altura aí a ser vencida de 8 metros no máximo, né? E outros pontos, do ponto original da fonte até o que eu queria iluminar, 3 metros. Então eu não precisava nada tão forte assim, mas era o suficiente para me atender, né? Outro aspecto muito legal, pensando na questão da fachada, né, é que ao conversar com o arquiteto e com o engenheiro por conta do projeto, o que eles estavam almejando, tinha uma varanda, né? Ou seja, a fachada não era simplesmente a fachada, parede, janela, telhado. Eu tinha uma varanda e uma escada de acesso, né? E que essa escada e a varanda ela tinha que fazer parte de todo aquele conjunto, né? Então, a partir do momento que eu entendi o que a arquitetura estava me passando, me mostrando, e eu comecei a definir os outros pontos, o que eu queria passar para o usuário, para o espectador que estava ali, para o observador, né? Que ele tivesse uma experiência. E qual que era essa experiência? Quando ele chegasse na Campinas Décor, no espaço, que de cara ele visse a fachada. Ponto. Isso é a primeira coisa que eu queria, né? E até onde eu percebi, realmente isso conseguiu atender, né, a expectativa. A minha acabou superando, porque eu não imaginava que eu fosse obter um resultado tão bacana nesse sentido. O outro aspecto é quando você se depara com um prédio histórico, onde a própria amostra tende a mostrar coisas tudo muito bonitas, decoração, paisagismo, ou seja, é um conjunto de informação, como fazer ele ter uma experiência, né, e sem prejudicar os outros espaços e fazendo com que ele se adeque àquela realidade. A escada e a varanda foi imprescindível nesse sentido, porque a escada eu precisava passar segurança para as pessoas que iriam usá-la, porque é o ponto de entrada da amostra, então não é o primeiro ambiente, mas é um ponto principal, eu diria que é um divisor de águas, onde você sai da área externa e passa para a área interna. Então eu pontuei a escada, degrau sim, degrau não, né, para que ele pudesse ter essa sensação de aproximação, né. Um outro aspecto é o fato dele estar subindo a escada. Você nunca sobe uma escada simplesmente olhando numa direção reta ou para baixo. Você acaba sempre que olhando para cima. Quando você olha para cima, né, de frente para a escada tem um painel na parede, que são como se fossem molduras, né, de quadros, que é da arquitetura da casa, e ali eu coloquei um conjunto de pendentes, né, que faziam com que chamassem ainda mais atenção. É como se eu dissesse o seguinte, é como se a luz estivesse falando, olha, vem por aqui, porque é aqui que é o caminho que você tem que andar, né? Essa era a sensação que eu queria passar quando eu pensei no projeto. Nessa varanda, ela tinha pequenas almofadas na parede, né, que são elementos da arquitetura, né, e eu olhava e eu via que eu tinha que marcar aquilo, né.
Só que no momento depois, já a obra em pleno vapor, o arquiteto me mostra que iam ter outras informações, né? É óbvio que as informações na hora que eu consegui ajustar, porque a partir do momento que você tem já o produto, já está instalado, você tem que se adequar a algumas coisas. Eu acho que inconscientemente as nossas escolhas fazem jus ao conhecimento e as possibilidades diversas que a gente pode encontrar, né? Mas num determinado ponto da fachada, da varanda, tinham jardineiras, ou seja, luminárias, como eu coloquei de facho aberto, bastava eu simplesmente mudar a posição dela que eu conseguia pegar uma luz mais forte, abranger uma área maior, né? Já na outra almofada, que era praticamente ficaria sozinha, foi colocada uma escultura, né, de um escultor aqui da região de Campinas, né, que é uma chapa dobrada. Isso deu uma sensação de leveza e a luz, era como se eu dissesse assim, a luz por si só naquela almofada faria o papel dela. Daria o resultado que eu almejei quanto iluminação. Mas a partir do momento que colocou aquela escultura, para mim eu acho que foi o suprassumo. Realmente ficou muito além do que eu mesmo estava esperando. É como se tivesse completado uma coisa na outra, né? Você tem a luz, mas não tem o que iluminar? Não, você tem. Só que ali causou o que eu sempre falo, que é luz e sombra. Se você não tem luz, você não vai ter sombra. Se você não tem sombra, você não vai ter luz. E a gente tem que tentar equilibrar as duas coisas, né? E a varanda e a fachada, como resultado, ficou bem surpreendente e nesse aspecto eu fiquei muito satisfeito. E os produtos, é óbvio que também ajudaram a aplicação disso e fazer alcançar essa demanda, esse resultado final.